Nossa convidada de hoje é a deputada federal Tabata Amaral, do PSB. Nascida na Vila Missionária, periferia de São Paulo, Tabata foi campeã nas Olimpíadas de Matemática, ganhou uma bolsa para estudar em escola particular e depois na prestigiada Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Formou-se em ciência política e astrofísica. Está no segundo mandato de deputada federal e concorre pela primeira vez à Prefeitura de São Paulo. Candidata, muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada, Amanda. É um prazer estar aqui conversando com você e muito obrigada a todos que estão nos acompanhando também. Deputada, o seu partido, o PSB, é responsável pela ação na Justiça Eleitoral que suspendeu as redes sociais de Pablo Marçal sob o argumento de que havia uma monetização ilegal dos recortes. A direita imediatamente reagiu, chamando de censura prévia. Queria que a senhora começasse explicando ao nosso telespectador por que não é censura prévia e por que isso cria uma situação desigual, não isonômica, entre os candidatos numa mesma competição pela Prefeitura. Perfeito. Trazendo para quem está nos acompanhando, houve uma decisão final do Tribunal Regional Eleitoral reconhecendo, vou trazer para as palavras mais simples para todo mundo acompanhar e também porque não sou jurista, mas que havia sim indícios e isso foi confirmado que havia um financiamento ilegal sendo usado pela campanha do Pablo Marçal, tanto para atacar adversários, mas também para se autopromover. Tem um nome que a gente usa para quando isso acontece, por exemplo, na rua, é caixa 2. Quando você tem alguém panfletando, divulgando um candidato, mas a gente não sabe quem paga aquela pessoa, quem pagou aquele material, de onde vem o dinheiro, de quanto a gente está falando, o nome disso é caixa 2. É o dinheiro vivo que é entregue, que a gente sabe que inclusive financia a compra de votos. Então, a gente sabe que o ambiente da rede social ainda é uma novidade. Mas o que cabe a nós, candidatos, individualmente, como partido, tem alguma coisa estranha? Tem alguma coisa cheirando mal? A gente leva a contestação, quem decide é a Justiça. E houve uma decisão confirmada agora de que havia, sim, financiamento ilegal, gente sendo paga, não tem ideia de onde vem esse dinheiro, qual é o montante, mas é muita coisa para fazer uma coisa que a lei não permite, que a regra do jogo não permite. O que veio na decisão? O Pablo Marçal, obviamente, pode estar na rede social, e ele já está, obviamente, só que ele não pode continuar fazendo isso. Ou seja, não é um conteúdo do que ele diz que está sendo censurado, ele pode dizer as mesmas coisas e gravar os mesmos vídeos outra vez. Nem a ação do PSB, nem a decisão entra no mérito do que ele fala. Toda a questão é sobre o financiamento ilegal que estava acontecendo. E aí tem uma coisa para a gente ficar atento, porque na decisão está lá, olha, Pablo Marçal, você pode continuar, mas você tem que seguir a regra. E a gente está observando e, obviamente, coletando provas e não sei se ele vai conseguir seguir as regras nos próximos 40 dias. Na verdade, essas regras não permitem que você pague para que pessoas façam propaganda a seu favor nas redes sociais. Era isso que estava acontecendo. Essa pessoa tem que, se você vai ter alguém trabalhando para a sua campanha, essa pessoa tem que ser remunerada e você vai declarar. Se você tem impulsionamento, só pode ser pelo perfil oficial do candidato. Não pode ter financiamento por outros perfis que a Justiça não possa observar. Então, ele tem que se adequar. Não é do feitio dele. Pablo Marçal foi preso em 2005, é investigado em inúmeros processos, fez parte, foi condenado da maior quadrilha de fraudes bancárias da história do Brasil, da história recente, roubando a aposentadoria de idoso. Ele é investigado por lavagem de dinheiro, por homicídio. Então, assim, é um cara que não anda na linha e não está acostumado a ser confrontado. Eu sou uma das poucas que tem coragem de falar, meu amigo, isso aqui não é terra de ninguém. Deixa eu pegar por aí que é importante isso. A senhora tem publicado vídeos nas redes nos últimos dias e foi a única que partiu para o embate, para o confronto direto com o Pablo Marçal, colocando a sua cara na TV e, inclusive, fazendo associações que são graves, né? Associações dele com o PCC. Os outros candidatos não fizeram isso. A senhora convidou ele para um embate direto no próximo debate. O seu marqueteiro, Pedro Simões, ele deu uma entrevista rápida à Folha de São Paulo. Ele disse que essa estratégia, nas palavras dele, te dá relevância e força e desconstrói e ainda expõe um personagem, também na visão dele, perigoso e antiético. Mas eu gostaria de ouvir da senhora o que lhe convenceu a partir para esse confronto aberto. Tem uma coisa, Amanda, que é o que a gente enxerga como sendo certo ou errado, independente do que isso vai trazer eleitoralmente. Eu realmente me assusta a possibilidade da gente ter um criminoso como Pablo Marçal
comandando a Prefeitura de São Paulo. De novo, esse cara foi preso, esse cara foi condenado, responde a inúmeros processos. Ninguém sabe quem financia essa campanha dele. A gente sabe que tem dinheiro ilegal, como foi demonstrado nessa decisão. Ninguém sabe quem é que está bancando essa campanha dele. Qual é o interesse? Quem está por trás? Quem está financiando? Então, quando eu me deparo com um candidato como esse, eu não vejo alternativa a não ser me posicionar, a não ser enfrentar com coragem. Você quer ser prefeito, prefeita de São Paulo, tem que ter casca. Tem que ter coragem para lidar com a Câmara de Vereadores, para lidar com os diferentes órgãos, para estar na rua se expondo. Coragem eu tenho. Para ir lá, apresentar minhas propostas, que é o que eu venho fazendo em cada debate, mas também para defender São Paulo do crime. Mas a senhora acredita que essa estratégia também pode catapultar nas pesquisas, pode torná-la mais desconhecida? A senhora sempre diz que enfrenta o desconhecimento, é um dos seus maiores desafios, torná-la mais desconhecida e ainda com uma mulher forte, que parte para o confronto. Eu acho que tem sim ganhos, mas é importante reconhecer que o eleitor do Pablo Marçal dificilmente vai vir para mim. Então, tem muita gente que fala, a Tabata está aí enfrentando o Pablo Marçal, mas se esse cara cai na pesquisa, o voto vai para outros. Eu só queria recolocar e devolver a provocação para os demais. Para mim está muito claro que é meu papel defender minhas propostas, mas defender São Paulo do crime. A pergunta que eu faço é, por que Boulos, por que Nunes, por que Datena não estão se posicionando? Por quê, na sua opinião? Medo. Acho que tem uma parcela disso, quem tem esqueleto no armário, quem tem BO nas costas, tem mais medo de ir para o confronto. Eu não tenho nada a esconder, eu não tenho nada a temer. Mas tem uma segunda coisa que às vezes é a mesquinharia do cálculo eleitoral. Que é isso que eu estou dizendo. Obviamente, qual é o cálculo deles? Que cálculo que se a gente olha para o Boulos, por exemplo, o que a gente fica ouvindo do buchicho é que o Boulos sabe que perde contra o Nunes no segundo turno. Eu sou a única candidata que no cenário de segundo turno vence do Nunes, então que ele fica confortável com a ideia de enfrentar o Pablo Marçal no debate. E aí, gente, estão brincando com a nossa sorte, estão brincando com a nossa história. Sabe, São Paulo... Por que eu venho ressaltando tanto? Que eu sentei para conversar com os ex-prefeitos, que eu vou continuar os bons projetos, eu vou fazer muito mais, vou, mas eu tenho consciência do tamanho dessa cidade, do legado que a gente tem. Esse cálculo eleitoral de, para o Boulos é melhor enfrentar o Marçal no segundo turno, é mesquinho, é arriscado, é brincar com a vida das pessoas. Um cara que não é daqui, que não conhece São Paulo, que promete bondinho voador, prédio de 1 quilômetro, mas não tem nada a dizer sobre como é que você enfrenta a Cracolândia, como é que você enfrenta o esquema que a gente tem de roubo de celular, como é que você alfabetiza. Então, quando eu olho para esse cara, ele nem é meu adversário principal. Quem é seu principal adversário, candidata? É o atual prefeito, porque a gente tem uma prefeitura completamente mesquinha. A gente tem uma prefeitura pequena, pequenada. A senhora acredita que se for para o segundo turno tem que ser nessa raia da centro-esquerda? Quer dizer, seria num lugar que ou seria seu ou do Guilherme Boulos, é isso? Eu me vejo como uma candidata de centro e acho que é assim que o eleitor se vê também. Mas eu truco um pouco a gente trazer essa lógica de esquerda e direita para uma eleição municipal, porque acho que é uma lógica um pouco diferente. As pessoas sabem que prefeito, quem depende da prefeitura, vamos falar, eu venho da periferia, cresci em uma ocupação, sou uma filha orgulhosa de uma diarista e um cobrador de ônibus. A gente sempre dependeu de transporte público, não tinha essa de carro, muito menos carro blindado, minha mãe não tinha dinheiro para pagar uma escola particular. Quem depende da prefeitura não arrisca. Essas coisas amalucadas, muito mais ideológicas, você pode até votar para uma eleição nacional estadual. Mas a pesquisa mostra que nas classes mais baixas, os três primeiros, Nunes, Boulos e Marçal, têm mais ou menos a mesma preferência dos eleitores, das intenções de voto. Mas eu ainda acho que não é por aí que vai a eleição, Amanda. Estou fazendo um pouco de futurologia, nunca é um bom caminho. Mas eu me pergunto muito, quem pega ônibus? Quem depende do SUS, como eu dependi por 20 anos da minha vida, quem só tem a escola pública para colocar o seu filho, essa pessoa vai votar no Marçal? Essa pessoa vai votar num criminoso, vai colocar tudo isso em risco? Agora, candidata, a senhora se definiu agora como uma candidata de centro. Eu acho que é preciso fazer uma breve reflexão aqui sobre o papel do centro nas últimas eleições. E aí eu estou falando de eleição em São Paulo nacional, a Simone Tebet, a gente viu que aconteceu, acabou exprimida entre os dois extremos, e mesmo em eleições mundiais, França, Estados Unidos, etc. Com as redes sociais viralizando, não propostas nem conteúdo, mas muito mais lacrações, likes, etc.,
Isso não coloca uma via muito estreita para candidaturas que oferecem conteúdo, propostas, candidaturas de centro? Amanda, essa não vem sendo uma disputa em que as pessoas entram com armas iguais. Eu enfrento Nunes e Boulos, 2 candidatos de máquina, que tem cargos, secretarias, dinheiro, etc. e tal. Enfrento o Marçal, um candidato que está usando financiamento ilegal, que sabe-se Deus quem é que está bancando esse homem. Da Atena, que está na TV há décadas. Então eu tenho total consciência que eu tenho que comer muito arroz com feijão nos próximos dias para me apresentar para a população. Mas por que é que eu tenho essa convicção tão grande de que estarei no segundo turno? Porque eu ando na rua, eu estava na rua mais cedo, em Arthur Alvim, e eu vejo as pessoas com curiosidade, com interesse, o tanto de abraço, de bênção, de oração, de carinho que eu recebo, inicialmente mais de mulheres, é verdade, meu eleitorado é mais feminino. Mas é andar a cidade toda e as pessoas falarem, você é necessária, vai para cima, defenda nossas crianças. E é claro que esse é um movimento que demora a vir na pesquisa, mas era um movimento que eu via lá atrás. Saíram, por enquanto, eu tive essas 3 pesquisas grandes, desde que a campanha começou. Nunes, Datena, Boulos caíram de forma geral. Eu cresci nas 3. Datafolha, no Atlas Intel. Na Atlas, a gente está gravando, inclusive, essa entrevista um pouco antes da Quest, né? A gente está gravando na quarta-feira, sai quarta daqui a algumas horas, e a entrevista vai ao ar na quinta-noite, então a gente vai ficar devendo para o nosso telespectador essa última pesquisa. Deixa eu pegar por aí, que a senhora falou de mulher, né? E falou também de criança. E sua principal bandeira sempre foi a luta pela educação, né? Vamos falar de proposta. Seu primeiro compromisso de campanha, aliás, foi uma visita à Escola Municipal Milton Campos, que fica na Zona Norte, e registrou o pior desempenho na capital paulista. E a senhora se comprometeu, se eleita ao final do seu mandato, deixá-la entre as 50 melhores da capital paulista. A senhora tem algumas propostas ousadas na educação, que é a escola em tempo integral para todo mundo em 8 anos, porque a senhora se compromete a ficar 8 anos na prefeitura, e alfabetizar 100% das crianças. Até o segundo ano. Até o segundo ano do ensino fundamental. Hoje, 60% das crianças até o segundo ano não sabem ler e escrever. Escola em tempo integral só na creche, porque na pré-escola, 4 e 5 anos, só 11% mais ou menos. Como é que você vai cumprir isso, candidata? Primeira coisa, vamos lembrar o que é São Paulo nesse país. São Paulo não só é a cidade mais rica do país, mas tem o 2º maior investimento das capitais. A gente coloca por ano, arredondando, R$20 mil por aluno. Vamos olhar para um exemplo não muito distante, aqui no nosso Brasil. Fortaleza. Coloca metade do que a gente coloca de dinheiro na educação e tem 70% das crianças em tempo integral. Vamos pegar Teresina, vamos pegar Recife, vamos pegar Fortaleza de novo. São capitais que estão alfabetizando mais do que a gente. Tem melhores resultados no IDEB, né? Em português, em matemática, em tempo integral. Eu não consigo me conformar com isso. Eu sou filha da escola pública, eu só estou aqui por conta de uma professora de matemática da escola pública que me incentivou a participar das Olimpíadas. Nesses 3 anos, eu vi a minha cidade ser a capital que mais caiu no ranking nacional de alfabetização. Quando o Bruno Covas era prefeito, a gente estava na posição 2. A gente caiu 19 posições com o Nunes. Então, só para devolver a pergunta para quem está nos acompanhando, será que São Paulo não merece mais? Será que São Paulo não pode mais? Mas é uma questão de gestão, de dinheiro mal gasto, porque dinheiro tem e até dinheiro, o gasto só para as pessoas terem uma noção. A gente investe bastante, sempre dá para expandir, mas já investe bastante. A gente tem o prefeito Ricardo Nunes, inclusive, respondendo a um processo no Tribunal de Contas do município, porque ele abriu mão de quase 5 bilhões de reais da educação. Dinheiro que ele só pode usar na educação e ele não teve capacidade de usar. Tem aí uma investigação sobre a máfia das creches. Estão desviando dinheiro de criança pequena para colocar em bolso de político. Inclusive, tem uma denúncia em relação ao Nunes nessa máfia das creches. Mas isso então, é anterior, né? A prefeitura, era da época em que ele era vereador, né? Ele tem uma investigação, não é uma denúncia. Tem uma investigação, mas transpassa sim, porque tem creches de amigos dele sendo beneficiados enquanto ele é prefeito. Mas quem vai dizer se foi por má intenção ou não é a justiça. Mas qual que é o debate aqui? Tem tanta corrupção, tem tanto dinheiro sendo mal usado, que eu tenho certeza
que com trabalho sério, com os profissionais da educação, junto com os professores, a gente consegue fazer o que o Nordeste está fazendo. E a gente vai começar pela alfabetização. É tutoria, é reforço, é formação de professores, é você valorizar a merendeira, o diretor que entrega o bom resultado, o professor, é você reconhecer quem atua numa escola que está numa área mais vulnerável. Por que eu fui na MF Milton Campos, que fica na Brasilândia? Porque é esse compromisso que eu quero fazer. A gente vai melhorar a rede inteira. Mas quem quer combater a desigualdade prioriza onde está mais difícil. Eu vou começar levando tudo que está no meu plano de governo para as escolas com pior resultado, para chegar em todas. Mas a gente começa pela Milton Campos, a gente começa pelas escolas que estão hoje mais afetadas. E a gente vai além. Falo sim de educação em tempo integral, mas a gente fala também sobre sonho. Eu cresci tendo como referência o bandido, o menino que com 13, 14, 15 anos de idade já era cooptado pelo crime. A gente tem que criar exemplo positivo. Tem uma proposta nossa que é muito barata, é 50 milhões de reais, que é o quê? A gente permitir que todo ano, pelo menos um aluno por escola pública faça intercâmbio fora do país. Muita gente fala, mas Tabata, entenderam que é barato, que dá para fazer, mas por que toda escola um? Porque aí toda escola vai ter referência de gente que foi para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Europa, porque estudou. Por que eu falo de Olimpíadas de Robótica, Olimpíadas de Matemática, campeonato de esporte, xadrez? Porque a gente começa a criar referência dentro da escola pública pela cultura, pelo esporte, pela arte, pela educação e não pelo crime, e gera não uma pelas disputa, drogas. uma concorrência no bom sentido para aqueles Exato. alunos melhorarem e estudarem mais. E a gente começar a ter orgulho de ser bom aluno, de chegar em casa com uma nota boa. Candidata, infelizmente nossa entrevista é curta, tem que passar por vários temas, falar um pouquinho de segurança pública, porque a gente vive um fenômeno que é assim, da municipalização da segurança pública. Apesar de não ser atribuição direta das prefeituras, está entre as maiores preocupações da população. Como a prefeitura pode contribuir? 3 coisas, e tentando ser rápida: tecnologia e gestão, zeladoria e prevenção. Eu queria usar o exemplo do roubo de celulares, porque eu acho que é uma das coisas que mais nos afetam. De cada 3 pessoas que moram aqui em São Paulo, uma já teve o celular roubado. Como é que você desmonta esse esquema? Não é falando grosso e rezando para o bandido ir embora. Primeira coisa, vamos olhar para o que o Piauí fez. Teresina conseguiu reduzir pela metade o roubo de celulares com trabalho de inteligência. O que eu vou fazer como prefeita? Chama as operadoras. Vamos rastrear todo o celular que foi roubado. Chama a polícia. Fizeram isso. Quando uma nova linha for ativada nesse celular, a gente manda uma intimação. E a pessoa, se não devolver o celular na delegacia, ela vai responder um processo. Mais da metade devolve nas primeiras horas. E a gente vai devolvendo o celular. Mas qual que é a parte mais importante? Para além de recuperar o celular roubado, você começa a mapear os negócios envolvidos, os empresários envolvidos, o box, o shopping, a loja que está vendendo o celular roubado. É assim que você sufoca esse mercado. Isso vale para a Cracolândia. Como é que o crack entra? Como é que o dinheiro é lavado? Tem hotel envolvido? A Polícia Civil tem um levantamento há um tempão dizendo que tem. Por que a Prefeitura não fechou o hotel? Tem essa operação grande recentemente, né? Do GAECO, Ministério Público, etc., junto também com a Prefeitura, em parceria com vários órgãos. Houve uma fala muito dura de uma das responsáveis por essa operação dizendo: a gente está aqui há anos mapeando e a Prefeitura de São Paulo não faz nada. Qual é o papel da prefeitura? É fechar os comércios. Agora, candidata, qual a sua visão de segurança pública? Porque a senhora, por exemplo, votou contra a saidinha de presos, que é muito mais uma pauta ideológica da direita. Isso não é correto, eu vou precisar corrigir. Posso? Claro, por favor. Eu votei a favor da gente reduzir a saidinha, da gente inclusive reduzir para ser apenas quem está no regime semiaberto, como ficou no final das contas. O único voto de discordância que eu dei foi... Isso, inclusive, a gente foi vitorioso no final. Quem cometeu um crime menor, que já está no regime semiaberto e pode sair para trabalhar, essa pessoa vai poder sair para estudar. Se vocês olham todo o meu histórico... Mas ela não pode ir para casa, né? Não, ela só pode... Nas datas comemorativas, porque esse foi o veto do presidente Lula. Exato. Como é que a senhora votou nesse veto? Votei contrária. Para derrubar o veto do presidente Lula. Para derrubar o veto, se olham minha votação na Câmara, no Senado, no veto, ela é uma só. A favor de reduzir a saidinha. Mas isso já não vai mais numa linha da direita, mais punitivista e até mais ideológica, porque muitos especialistas de segurança pública dizem não, a saidinha já é para uma pessoa que está em regime semiaberto, sai para estudar e para trabalhar, porque ele não pode sair para estar com a família. Isso pode, inclusive,
causar uma espécie de caldeirão, provocar um caldeirão nos presídios, pode acirrar muito as tensões na cadeia. Eu acho que o que liberta a pessoa é o trabalho e é o estudo. Por que eu tive essa batalha que muita gente me criticou para garantir que as pessoas pudessem sair para estudar? Porque o que vai garantir que um egresso, alguém que saiu do sistema prisional, possa construir uma vida diferente, não acho que é uma saída numa data comemorativa. É a possibilidade de você fazer um curso, de você ter um curso técnico, de você ter uma profissionalização. Inclusive, tem um programa nosso que eu destaco no nosso plano de governo, que é o Capacitaí, que é o quê? A gente vai, em 4 anos, formar 100 mil pessoas. Mas como? Não é para jogar diploma à torta e à direita. Chamando as empresas, elas vão nos dizer quais são as vagas que elas não estão conseguindo preencher. Programador, uma costureira com formação, a prefeitura vai bancar o curso, mas a empresa vai ofertar a vaga desde o dia 0 para a pessoa sair com o diploma, com a experiência e contratada. E esse foi um mote meu ao longo dos meus 6 anos como deputada. Aprovei o marco do ensino técnico, lutei para que quem já pode sair para trabalhar possa sair para estudar também e vou lutar aqui em São Paulo porque eu realmente acho que um curso na mão, experiência, você poder estar de forma legalizada, digna, formal no mercado de trabalho, isso muda a vida da família. Deputada, a gente tem 5 minutinhos, quero falar de transporte um pouquinho, porque a senhora disse que não dá para expandir tarifa zero, porque fez a conta e não dá, mas se comprometeu em fazer um novo... Manter aos domingos. Manter aos domingos e fazer um novo mapa, né? Um Exato. Rearranjo das linhas existentes. Por onde vai sua proposta? Eu sou filha de cobrador de ônibus, com muito orgulho, e uma coisa que eu vejo, Amanda, é que as linhas hoje, elas são muito antigas. As linhas são praticamente as mesmas de quando meu pai era cobrador de ônibus mais de 10 anos atrás. O metrô, CPTM, a cidade cresceu e as linhas estão no mesmo lugar de forma ineficiente. Então, a primeira coisa é a gente usar os dados que tem, né, dos aplicativos, de quantas pessoas vão de que lado para que lado, os horários, para a gente ter um redesenho mais eficiente, linhas mais diretas, especialmente em horários de pico. Segundo investimento, corredor de ônibus. A gente tem que priorizar o transporte público. O Nunes prometeu 40 quilômetros, não entregou nem 7. Vou entregar o que ele não fez para começar e a gente vai expandir. Outra coisa, semáforo inteligente, que é você permitir que o ônibus possa passar naquele corredor verde, que vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Outra coisa, integrar melhor com outros modos de transporte. Por que a gente prioriza a ciclofaixa em locais que já tem metrô, ao invés de priorizar na periferia? E um compromisso que eu tenho, a gente vai expandir ciclovia e ciclofaixa e todo o terminal de ônibus, metrô e CPTM vai ter um bicicletário. Então, fiz um resumão, porque eu sei que a gente está corrida, mas eu convido quem ficou curioso a saber mais das propostas nas redes sociais em Tabata Amaral SP, que eu estou aqui só resumindo. Para a saúde, a senhora quer ampliar a cobertura da saúde da família, tem telemedicina, também tem horários de atendimento maior nos postos de saúde perto do transporte público, quer dizer, usar a rede existente e explorar melhor. Fazer ela funcionar melhor. Só para as pessoas entenderem o porquê dessa motivação. Hoje, a gente tem um uso muito pouco de dados e inteligência na saúde. Qual que é o resultado? De cada 3 consultas que são marcadas, uma a gente perde porque o paciente não comparece. Não fica sabendo, não consegue, enfim, remarcar. Outro problema, estoque. Falta Novalgina no posto da prefeitura. Por quê? Porque a prefeitura não consegue saber que remédios estão em cada posto. Quem tem o seu comércio sabe, gestão de estoque é muito importante. Então, a gente aposta muito em trazer tecnologia, integrar os dados de cada região, mas também com o governo do estado, porque aí a gente começa a enxergar os buracos. Está faltando remédio mesmo ou é o estoque que não está sendo bem avaliado? Está faltando fono? Ou é porque tem fono demais nessa região e fono de menos aqui? Então, a gente acha que trazer mais eficiência também é uma forma de trazer mais transparência. As pessoas saberem qual é a posição que elas estão na fila de um exame. Tem gente que fica meses, anos aguardando. E a gente sabe também que tem muita corrupção nessa história. E aí, para finalizar, a gente tem tanta confiança que se você fizer uma gestão melhor, trouxer mais transparência, a gente vai conseguir olhar para essa questão da fila, que a gente tem um compromisso, que é inspirado lá no Corujão da Saúde, mas ele é melhor, ele é ampliado, que é quem ficar mais de um mês
esperando para marcar uma consulta, para fazer um exame, a gente vai contratar esse exame no privado. Tamanha é a confiança que a gente tem, que a gente vai conseguir gerir melhor nossa saúde básica. Na emergência climática, aí, rapidamente, um minutinho, porque depois a gente vai ter um minuto para o final, ondas de calor intenso, então de chuvas torrenciais, as queimadas agora em todo o estado a gente está vendo. 3 pontos, assim, pilares da sua proposta para meio ambiente. Eu acabei de aprovar em Brasília um projeto de mudanças climáticas para toda a cidade ter um plano e recurso para lidar com isso. Você é uma das primeiras prefeitas a implementar a lei que eu aprovei. Primeira coisa, temos 800 pontos críticos na cidade, que podem desmoronar, que pode deslizar, que pode alagar. É para eles que a gente tem que olhar. E aí, gente, é drenagem, é você garantir que aquela pessoa pode morar em um lugar mais seguro. Os 800 vão ser meu foco no primeiro ano. Vamos para um segundo momento, é a gente parar de brigar com a água. São Paulo foi construído em cima de rio, eu tenho medo de chuva desde que eu era pequena, não é de agora não. Então isso é tudo, construir mais praça, mais parque, ampliar o caminho para o córrego passar, para o rio passar, jardim de chuva é o quê? A cidade absorver e frear mais essa água. Candidata, a gente só tem um minutinho, então infelizmente vou ter que te interromper e perguntar o seu compromisso principal com a cidade de São Paulo, se for eleita. Meu principal compromisso é que São Paulo seja uma cidade que cuida de quem mais precisa, mas também recompense, crie espaço para que as pessoas possam prosperar. O tempo aqui é curto, mas eu convido as pessoas a conhecerem mais minhas propostas, o nosso time, tabatamaral.com.br, Tabata Amaral SP nas redes sociais. Eu vou seguir trabalhando muito para merecer o voto de cada uma de vocês e dia 6 de outubro, 40. Muito obrigada, candidata. Bom conversar com a senhora. Boa campanha, boa sorte. Espero revê-la em breve. Muito obrigada, Amanda. Um prazer e até mais.